Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá Marília, estamos começando o programa Com a Bola Toda, hoje terça-feira. Vamos falar tudo o que está acontecendo nesse mundão velho do esporte. Vamos falar dos principais times de São Paulo e vamos falar de Marília Atlético Clube, que continua na sua saga em busca do início do Campeonato Paulista da Bezinha e obviamente o seu acesso. Jorge Luiz chega com o seu destaque. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. A Federação divulgou, agora nessa tarde, Ronaldo, a tabela completa dos jogos da primeira fase do Campeonato Paulista da quarta divisão, né, Sub-23. E, claro, com os times que vão jogar em casa, definindo os seus horários e quando querem jogar, né? Os jogos são só os finais de semana. E pela tabela, Ronaldo, todos os jogos do MAC como visitante, nesta primeira fase, vão acontecer aos domingos. 4 deles às 10 da manhã e somente um às 3 da tarde, que é diante do Itararé. Então, todos os jogos do MAC fora de casa serão aos domingos e 4 deles acontecem às 10 horas da manhã. E os jogos do Alves Celeste, como a gente já disse em outras edições do programa, adiantada a situação, só a estreia do MAC, que vai acontecer no dia 20 de abril, vai ser num sábado às 7 horas da noite contra a equipe do Itararé. Outras 3 partidas vão acontecer às sextas-feiras às 8 da noite e a última rodada, por conta do regulamento, como a última rodada é no Bento de Abreu, diante do Assisense, a partida acontece domingo às 10 horas da manhã. Então a estreia do MAC contra o Assisense. Contra o Vossen, está mantida. Contra o Vossen. Contra o Vossen está mantida para o dia 14 às 10 da manhã no domingo. Ok. Já dando uma boa noite aqui para o Adriano Silvestre, para o Anderson Moschetti, o Wilson Gino, que está nos acompanhando via Facebook. Está de longe, né, mas está antenado com a gente aqui no programa Com a Bola Toda. Deixa eu dar um destaque aqui da Liga dos Campeões da Europa. Afinal de contas, estamos tendo mais uma rodada importante hoje. Não só importante, mas importantíssima. Afinal de contas, vai se afunilando essa fase de grupos e com isso a Liga dos Campeões da Europa vai ganhando contornos de dramaticidade para algumas equipes já consideradas potentes da Europa, né? Estamos tendo nesse instante 2 partidas, os jogos começaram às 5 da tarde, Na França, o Lyon vai empatando com o Barcelona em 0-0 e na Inglaterra, o Liverpool vai empatando com o Bayern de Munique também em 0-0. É o primeiro confronto entre ambos, Jorge? Jogo de ida das oitavas de final, né? Uma parte dos confrontos de ida, 4 deles aconteceram na semana passada, 2 na terça e 2 na quarta, e agora essa semana também estreando 2 jogos na terça e 2 na quarta, partidas de ida da Liga dos Campeões. Claro que nesse confronto Lyon e Barcelona, o Barcelona tem um grande favoritismo aí para avançar até as quartas de final, e muito interessante esse duelo entre o Liverpool e o Bayern de Munique, né? 2 grandes potências. O Liverpool que chegou até a final do ano passado, da temporada passada, né, da Liga dos Campeões, perdendo a decisão para o Real Madrid, e o Bayern de Munique, que nessa década já venceu uma Liga dos Campeões, também é uma das grandes potências da Europa. Bom, como você disse, são 2 jogos hoje, 2 jogos amanhã. Amanhã teremos o Atlético de Madrid diante da Juventus de Turim, né? Com isso, os madrilenhos poderão rever o Cristiano Ronaldo, né, Jorge? Que volta a jogar por lá, só que contra o rival, contra o Atlético de Madrid. E na Alemanha, amanhã teremos também o Schalke 04 enfrentando o Manchester City. Lembrando que na semana passada, também como você disse, Jorge, o Manchester United perdeu para o PSG por 2-0, o PSG com uma enorme vantagem aqui. O Roma fez 2-1 no Porto. O Tottenham também carimbou seu passaporte para a próxima fase, vencendo o Borussia Dortmund por 3-0.
E o Ajax perdeu em casa para o Real Madrid por 2-1. O Tottenham, que teve até dificuldades, né? A gente está falando dos jogos da semana passada, teve até dificuldade de conseguir uma das 2 vagas de classificação, caiu até num grupo complicado, mas já adiantou a sua classificação. Por enquanto, nenhuma zebra, né? Acho que um dos resultados meio que esperado. O Real Madrid ganhou do Ajax fora, o duelo talvez um dos mais equilibrados, a Roma venceu o Porto por 2-1, o que talvez se esperava um equilíbrio maior, e ao que tudo indica já está quase definido, é o duelo entre Manchester United e PSG, em que o time inglês perdeu em casa por 2-0 e realmente ficou numa situação bem delicada em termos de classificação. No mais, acho que não teremos grandes surpresas. Esse duelo de amanhã entre Atlético de Madrid e Juventus, um jogo bastante complicado, porque o Atlético de Madrid já há muito tempo não é mais um azarão na Liga dos Campeões, é uma das grandes potências, sim. Firmar, né? Na verdade, Ronaldo, ele ainda não tem o investimento financeiro de Barcelona e Real Madrid, mas ele tem já um investimento já de alguns dos principais clubes da Europa. Então já não é mais um clube mediano que vai bem no mata-mata, já é um clube que tem um poder financeiro para contratar e manter Griezmann, para recontratar Diego Costa. É um time que já não é mais um time médio na Espanha, né? Já é um time grande, mas que não tem ainda talvez a tradição e ainda o poder financeiro de um Real Madrid e de um Barcelona, mas já não é um clube pequeno que se caracteriza como zebra, até porque feio, né, porque nessa década já chegou em 2 decisões, né? E 2 delas contra o principal rival, o Real Madrid, e ambas acabou com o vice-campeonato. Bom, hoje teremos pela Copa do Brasil um jogo único, é um jogo que envolve 2 equipes do Paraná. O Londrina enfrenta o Paraná Clube. Continua o mesmo sistema ainda, né, Jorge? Segunda fase ainda, o time que joga em casa, o time que joga fora. Joga pelo Aliás, empate. é só um jogo, né? Só um jogo. O time que joga como visitante, ele tem a vantagem do empate para avançar para a próxima fase. O time da casa precisa vencer para seguir na competição. Tá certo. Pelo pela Libertadores da América, pré-Libertadores, teremos uma partida hoje também entre o Melgar do Peru contra o Caracas da Venezuela. Pela Sul-Americana teremos um jogo envolvendo o brasileiro hoje. A Chape, né, a Chapecoense, às 9 da noite, pega o Unión La Calera. Lembrando que no primeiro jogo, não sei nem de onde é esse União, viu, Jorge? Aqui também não fala, não sei de que país que é. No primeiro jogo houve empate de 0-0. A Chapecoense, que costuma se manter mesmo nas competições sul-americanas, né? Mesmo com todas as dificuldades, ou a Libertadores ou a Sul-Americana, já se tornou um time internacional. Chapecoense, que já foi campeã da Sul-Americana, foi campeã depois daquela fatalidade, né? do avião que acabou caindo antes de um jogo na Colômbia, acabou ficando com o título da Sul-Americana, mesmo você ter entrado em campo, né? O Atlético Nacional na ocasião acabou abdicando da taça, e a Chapecoense é um dos poucos clubes brasileiros que pode dizer que tem um título da Sul-Americana. Sem dúvida. Bom, vamos falar dos principais times de São Paulo, começando pelo Santos, né, Jorge, que ontem, em jogo isolado assim, né, entre os grandes, né, porque tivemos a vitória do Oeste de Barueri por 1-0 contra o São Bento, que tirou o São Paulo da fase de classificação, por enquanto, e tivemos à noite o Santos batendo a equipe do Guarani por 3-0, voando baixo esse time do Santos. E não só o Santos, né, mas como ao comando do argentino Jorge Sampaoli, o Jean Mota se tornando um jogador imprescindível. É claro, ainda é muito cedo, até porque a gente está falando de um campeonato paulista, né, onde o nível de exigência é menor, mas é claro que não tira o mérito da boa fase, né? Um jogador que tem 7 gols, é o artilheiro do Campeonato Paulista em 10 jogos. É algo para se chamar a atenção, sim. O Jean Mota, que acabou sendo um jogador que o santista, de certa maneira, pegou um certo ranço dele, porque era um jogador que aparecia pouco, às vezes parecia até displicente em campo, mas acabou, nessa temporada com o Sampaoli, se desenvolvendo muito bem e tem sido um jogador extremamente decisivo, né? Um jogador que não é atacante e é o artilheiro da equipe, né? E não só fazendo gols, mas dando muitas assistências. Então, se tornou talvez hoje, acho que ao lado do Gustavo do Corinthians, são os 2 principais jogadores do Campeonato Paulista, né? Nesse momento, claro que ainda está muito cedo,
Tem ainda os mata-matas e há alguns clássicos pela frente, mas por enquanto são os 2 jogadores que mais chamam a atenção nesse início de temporada, principalmente no futebol paulista. Agora estão enchendo já muito a bola dele, né? Principalmente a Globo, né? Chamando de Leonel Mota, não sei o que, sabe? Umas coisas nada a ver, né, Jorge? Na verdade, a imprensa como um todo, né, Ronaldo, ela precisa, às vezes, quando você não tem nada diferente ou uma notícia meio óbvia, você precisa dar uma penteada nela, uma maquiada para ela ficar mais atraente. Mas aí já é exagero, né? Com certeza, também, claro, né? Não dá para comparar nada, né? Não dá nem para relacionar uma situação com a outra, mas é um jogador que tem sido muito importante, é canhotinho, né? Vem jogando mais aberto, até inclusive um atacante mais pela esquerda, né? Não tanto como um meia, tendo uma liberdade muito grande para jogar, tem evoluído, mas vamos devagar, né? Acho que o Jean Mota tem muito para crescer ainda e claro que isso só vai realmente se caracterizar como um bom jogador se ele conseguir manter uma temporada nesse nível, né? O que é muito difícil, mesmo se tratando de um Campeonato Paulista. Sim. Eu não sei se é coincidência ou não, mas o Paulo Ramiro está aqui com a gente, Jorge. Está dando uma boa noite para a gente. Tá feliz da vida, né? É, lógico. Porque o Santos, até mesmo na classificação geral do Campeonato Paulista, abriu 4 pontos em relação ao Palmeiras e Red Bull, né? Que estão na cola aí pela classificação geral. O Red Bull, é claro que teria que ultrapassar o Santos, porque eles estão no mesmo grupo, né? No caso do Palmeiras não está em outro grupo, mas o Santos está a 4 pontos do segundo colocado nessa classificação geral, que dá a vantagem, né, no caso, nesse momento do Santos, de definir todos os jogos, as segundas partidas, né, do mata-mata em casa. Uhum. O Anderson Mosquete está nos corrigindo aqui, Jorge, ele falando que não tem vantagem a partir da segunda rodada da Copa do Brasil. Se houver empate, vai para os pênaltis. Já vai para os pênaltis? Obrigado, então, pela informação. Eu estava crente de que ainda era mantido o regulamento da primeira rodada. Mas obrigado, viu, Anderson? Obrigado pela correção aqui. Uhum. O Paulinho Ramiro é o nosso plantão esportivo. Está falando que o Lyon e o Barcelona está 0-0 aos 62 minutos. 62 minutos, Ronaldo. É isso aí. Então, obrigado, viu, Paulinho? Ele vê pela televisão o jogo e acompanha pela internet a gente, né? Por isso que é um milagre, né, da rede social, né? Sem dúvida. Obrigado, Paulinho. Continue conosco aqui. E o Zé Cardoso, grande Cardozinho, está nos acompanhando também, palmeirense de 4 costados, está nos acompanhando via Facebook. Bom, tá aí os primeiros alôs que a gente vai dando via rede social. Mais alguém, Jorge? Para o Leonardo Oliveira, fisioterapeuta do Alves Celeste, também estava agora à tarde no Bento de Abreu, né? Já não faz mais parte da comissão técnica do MAC, mas volta e meia aparece no Bento de Abreu. O Wilson Miranda também conosco, o Matheus da Santa dando boa noite aqui. São esses. O Adriano Silvestre também no boa noite, o Wilson Gino. Obrigado ao pessoal que sempre está conosco aqui, participando e principalmente nos corrigindo aqui ao vivo, né? Obrigado mesmo. Uhum. Você gosta de piscininha, Jorge? Quem que não gosta de piscina, né, Ronaldo? Sim. Mas piscininha? Piscininha? Eu prefiro piscina comum mesmo, piscininha não. Mas é a moda, né? Mas agora é a moda. Mas se fosse São Paulino, eu falei, São Paulino com piscininha, não dá certo, piscininha, né? Amor, esse negócio todo. É porque o camarote do Corinthians agora tem piscininha no valor de R$25 mil. Quer dizer, o pessoal está com a bagaça, hein, Jorge? Vai assim na piscininha, né? Eu acho que tudo que você agrega a um estádio de futebol, né? Tem público para isso, Ronaldo. A grande questão a gente comentou muito da questão das arenas, que os ingressos estão muito caros e tudo mais, torcedores fazendo protestos. Mas o fato é o seguinte, se tem gente para pagar, é claro que você pode incrementar ainda mais, né, o seu local de lazer. Eu acho que faz parte. É claro que acredito que no estádio de futebol, eu acho que caiba todas as classes sociais, desde a classe média, né, baixa até a classe alta. Só que talvez muitos clubes entendam que o importante é você lucrar, independente com que classe social você tenha no estádio. Vai ficar esquisito homem com homem dentro da piscina ali. Não dá muito certo, né? De sunguinha, todo mundo, aí não fica legal não, realmente pega mal. Então tá bom, a gente vai falar da piscininha e do Corinthians daqui a pouco, vamos falar do Palmeiras que recusou 75 milhões por Gustavo Gomes, vamos falar do Tricolor,
Vamos falar aí dos principais times de São Paulo e, obviamente, tudo de Marília. Só o Wagner Zorzeto dando boa noite aqui. Obrigado também pela audiência. Maravilha. Depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre esses e muitos outros assuntos. Voltamos já. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou! E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou, da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. Mandar um abraço também para Fátima Ferreira, que está nos vendo, e dizer sobre o Palmeiras, Jorge, porque o Palmeiras recebeu aí uma sondagem de um time do futebol mexicano disposto a contratar o zagueiro Gustavo Gomes. O empresário apresentou o interesse de 18 milhões de euros, pouco mais de 75 milhões de reais para a diretoria, mas não revelou o nome da equipe. Lembrando que a cúpula alviverde disse que não queria nem ouvir falar detalhes e pediu para que a proposta nem fosse oficializada. Recentemente, uma outra sondagem de um time inglês ofereceu cerca de 60 milhões de reais e também foi barrada. O Gustavo Gomes foi emprestado pelo Milan em um modelo de contrato que prevê renovação por mais 2 anos até a aquisição definitiva no meio de 2020. No ato do negócio, o Alviverde pagou 1,5 milhão de euros, cerca de 6 milhões e 300 mil, e em junho desse ano pagará mais 2,5 milhões de euros, cerca de 10 milhões e meio de reais. Para finalizar o acordo em 2020, o Palmeiras arcará com mais 1,5 milhão de euros, totalizando um negócio
de 5 milhões e meio de euros, ou seja, pouco mais de 23 milhões de reais. Olha, Jorge, eu já vou dar minha opinião a esse respeito. Recusar uma proposta dessa por um zagueiro que está começando agora, tudo bem que está indo bem, tal, é uma loucura, né? O Mina foi vendido por muito menos que isso. Eu não me recordo o valor do Mina, mas para você ver como o futebol brasileiro, não vou dizer o futebol brasileiro, mas como Palmeiras e Flamengo chegaram num patamar tão alto financeiro em relação aos demais, Ronaldo, que se dão ao luxo não só de uma proposta como essa de 75 milhões de reais, mas como outras, né? Do atual elenco do Palmeiras, foi a terceira grande proposta que o Verdão recebeu nesse início de temporada. A primeira pelo Dudu na China, depois teve o Bruno Henrique também, que teve uma proposta com pagamento da multa rescisória e que o Palmeiras fez questão de renovar com o atleta, de permanecer com ele, e agora o Gustavo Gomes. Isso mostra que o futebol brasileiro, ele pode estar em crise, né? Alguns times grandes estão com uma situação financeira bem complicada, mas outros estão vivendo um momento áureo. E quando que você diria, Ronaldo, que antes mesmo desse novo Palmeiras e do Flamengo, um clube brasileiro recusaria uma proposta como essa? Sim. Não recusaria. Então os tempos são outros no Palmeiras. Hoje o Palmeiras pode se dar ao luxo de falar assim, olha, esse eu não vou vender, não quero vender, né? Mesmo para uma proposta milionária como essa em relação ao Gustavo Gomes. Então são os novos tempos do Verdão. Muitos dizem que num curto espaço de tempo o Palmeiras vai acabar se tornando aí soberano no futebol brasileiro, até mesmo no sul-americano. Eu acho que pode acontecer, mas eu acredito que essa diferença, mesmo que ela financeira ela seja grande em relação aos seus principais rivais no Brasil, eu acho que a questão do nível técnico ainda, ela não é tão grande como acontece, por exemplo, na Europa, onde você tem, por exemplo, um Real Madrid ou um Barcelona que tem uma diferença financeira muito grande em relação aos seus demais adversários na Liga Espanhola, mas tem também a questão do nível técnico muitíssimo superior. No futebol brasileiro não. O Palmeiras, é claro, tem bons jogadores, tem um elenco recheado com qualidade técnica, mas a gente vê muito bem que o nível apresentado, ele não é tão superior a times, por exemplo, do interior, como a gente tem visto. Mas realmente são outros tempos para o Palmeiras, é um clube que hoje está num outro patamar e que não acredito que não vai demorar muito tempo para que continue conquistando muitos e muitos títulos. Só para você ter uma ideia, que para manter o atual time que ele tem, de 2018 para cá, Jorge, ele teve que fazer um investimento maior de aproximadamente 1 milhão mês, né? Porque ele renovou com o Dudu, com o Bruno Henrique, com o Vitor Luiz e o Thiago Santos. Ele aumentou a sua folha salarial em mais de 600 mil reais, considerando apenas a parte que é registrada em carteira. Com luvas e direitos de imagem, total está na casa de 1 milhão de reais a mais. Além disso, o time precisou cumprir o contrato do Borja ao dar um aumento de 45 mil reais para o atacante colombiano. O Jean também teve seu contrato renovado, mas no caso do Jean, ele não ganhou aumento não. Então tá aí o time do Palmeiras fazendo as tripas aos corações para fazer esses novos investimentos também. E aí não é só o caso de muitos podem dizer, porque tem a Crefisa como grande patrocinadora. É claro, ajuda muito no aporte financeiro do clube, mas hoje o Palmeiras também vem se tornando um clube autossustentável, com a questão não só do sócio-torcedor, né? Da questão da venda de ingressos nos jogos. O Palmeiras tem conseguido manter uma média de público muito boa e negociou os direitos de transmissão ainda por um valor... está valorizando ainda mais a sua marca, tentando negociar por um valor muito próximo do que tem Flamengo e Corinthians, né, que são os dois principais clubes aí para a TV, que recebem as maiores verbas de TV. Então hoje o Palmeiras já consegue, vamos dizer assim, competir e muito no mercado nacional e até mesmo no exterior. Se o Palmeiras quiser um jogador, Ronaldo, que outros clubes do Brasil também queiram, né, talvez tirando a questão do Flamengo, o Palmeiras vai e consegue.
dá o chapéu em qualquer um dos rivais, em vários clubes grandes do Brasil e contrata o atleta. Então, isso, com certeza, o jogador se sente muito valorizado, se sente muito mais confiante por permanecer, sabendo que você tem um respaldo financeiro. E principalmente, né, quem trabalha no Palmeiras, no caso o Filipão, sente uma confiança maior de repente não perder o seu principal jogador no meio de uma temporada, né? Eu acho que isso credencia mesmo o Palmeiras a conquistar mesmo alguns dos principais títulos do ano em 2019. Não precisa nem de piscininha, né? Não precisa. Então, mas o Corinthians está precisando ainda da piscininha. Só para você ter uma ideia, o camarote ostentação ganhou nova definição com a inauguração no último domingo no espaço Fialzone, o primeiro em estádio brasileiro a ter uma piscina exclusiva. O timing não poderia ser mais acertado com a novidade depois de viralizar com o hit Piscininha Moa, do Vadigama, né? Era citado a cada poucos minutos pelos convidados em rodas de conversas e vídeos para as redes sociais. Foi a estreia no último domingo contra o São Paulo, que teve o Piscininha. O cercadinho, Jorge, de Eric, comportava 10 pessoas, mais sua mulher, a Jaqueline, o grupo de amigos com quem dividiu os 8 mil que davam acesso ao tratamento VIP, preferiram ficar longe da água. A piscina, batizada de Blackpool, está mais para uma jacuzzi com 2 metros de circunferência e baixa profundidade. Para os convidados é vedado o uso de biquíni ou sunga, mas há um roupão bordado com o escudo do Corinthians à disposição de cada um deles para aqueles que se aventurar a entrar de roupa e tudo. Você já chegou aí no estádio Itaquera do Corinthians, Ronaldo, não? Não, Jorge, não fui. Eu já fui uma vez naquela... Foi. Do povo, Jorge? Enfim, como seja, eu já fui em Itaquera já naquela estreia do MAC, né? MAC e Corinthians lá em Itaquera, que o MAC perdeu por 3-0 naquele fatídico Paulistão de 2015. E realmente, né, o estádio, o banheiro é feito de mármore, né, Ronaldo? É realmente alto padrão, né? Eu acho que até, de certa maneira, exagerado para um estádio de futebol. Mas quanto mais qualidade, melhor a estrutura, eu acho que o torcedor também merece, porque paga caro no ingresso. Então, eu acho que também você agregar outros produtos no estádio, como uma piscininha, eu sinceramente não acho exagerado. Até porque, pode ter certeza que vai ser um espaço muito utilizado por quem tem realmente dinheiro. Então, acho que tudo é válido quando você tem a possibilidade de arrecadar mais. E tem muita gente que gosta de ostentar a riqueza que tem, né, Jorge? Muita gente, né? Então, muita gente. Fugindo um pouco do esporte, mas não do esporte, Jorge, teve um repórter que foi suspenso após perguntar sobre roubo a técnico do Internacional. Você ficou sabendo dessa história? Não fiquei, Ronaldo. Então, o jornalista Marcos de Carli, da Rádio Web Esporte Serra, foi suspenso pela Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos após a confusão causada na entrevista coletiva do técnico do Internacional, o Odair Hellmann, após a partida contra o Caxias no último domingo. Na ocasião, Hellmann foi questionado por De Carli sobre um roubo na partida, fazendo referência à falta que originou o gol da vitória do time. O técnico então disse que não conversava com o repórter nesse nível. O profissional teve seu colete retirado pela SEG, aqui é a CESP, lá é a SEG, e não seguiu trabalhando no jogo. Ele não representa vocês. Vocês estão aqui no dia a dia comigo, fazem perguntas boas, mais difíceis, sempre vão ter o meu respeito. Esse tipo de profissional não representa o que são vocês no dia a dia. Temos que começar a tirar esse tipo de caras do futebol, disse o Odair, depois da confusão. Eu acho que é uma pergunta normal, Jorge. Pô, sabe, se você não tiver a liberdade de chegar para o treinador, como você viu esse roubo que aconteceu aí? Bom, eu não sei, Ronaldo. Eu acho que aí mistura muito, há uma mistura, me parece no caso, de um repórter torcedor. Eu acho que isso tem que ser evitado. É normal, Ronaldo. Eu não vejo problema algum. Eu sei que nos grandes centros, né, a grande mídia, os repórteres, os apresentadores, os comentaristas, eles evitam falar seu clube de coração
porque eles, infelizmente, nas redes sociais, acabam sendo muito hostilizados, de uma maneira até covarde por muita gente que se esconde atrás de redes sociais. Eu não vejo problema de um repórter dizer o seu time do coração, como a gente já disse aqui, né, Ronaldo? Nós dois torcemos para o São Paulo. Eu acho que isso não influencia nada, desde que você saiba ter o discernimento nos comentários. Eu acho que não há problema algum você torcer para um time, porque todo mundo tem seu time do coração. E muitas vezes, Ronaldo, isso acaba ficando explícito quando o cara vai comentar. Você pode não saber o time dele, mas às vezes o cara fala tão profundamente de uma determinada equipe que você fala, tenho certeza que esse cara torce para esse time. Porque você quer saber, o cara que mais critica um time é o torcedor. Sim. Então, você acaba, de certa maneira, até sabendo qual o time de coração do cara, de tanta informação e de tantos detalhes que ele tem a respeito. Agora, no caso aí, Ronaldo, pelo que eu percebi, entrou em cena o repórter torcedor. Eu acho que você pode, viu, Jorge, que você pode fazer essa pergunta. Falar, olha, o que você achou? Um erro que ficou evidenciado beneficiou sua equipe. Você pode fazer essa pergunta do jeito. Agora, esse roubo que aconteceu aí, quer dizer, seu time ganhou metendo a mão, eu acho que aí você tem que realmente se colocar no lugar. Eu acho que... E a gente sabe que principalmente no Rio Grande do Sul, Ronaldo, sim, a imprensa é bairrista ao extremo, né? Então, me parece que pintou aí o repórter torcedor, e isso tem que ser evitado. Não só isso, Jorge, ele emitiu uma nota, o Marcos De Carli, né, pedindo desculpas ao treinador, alegando que ele passa por problemas particulares, né? Ele disse assim: peço desculpas ao técnico Odair Hellmann, peço desculpas aos colegas de profissão e à direção do Sport Serra. Estou enfrentando dificuldades particulares. É bem verdade que ninguém tem culpa dessa situação, mas não estou no momento realmente apto para executar as funções de repórter, cargo para o qual sou capacitado e executei por 3 temporadas seguidas na emissora. Vou utilizar esse período de suspensão para a resolução desses problemas que afetaram minha conduta, inclusive meu psicológico, e que interferiram nas minhas funções. Eu acho que o principal de tudo é ele reconhecer que errou. Uhum. Eu acho que todos nós estamos sujeitos a erros, como ele próprio diz, né? Infelizmente, a gente não consegue desligar, muitas vezes a gente não consegue ter uma chave que desliga os problemas pessoais dos problemas profissionais. Infelizmente, não são todos que conseguem, ainda mais sabendo de determinados problemas particulares muito sérios que você realmente não consegue se desligar. Eu acho que o mais importante de tudo foi que ele reconheceu que errou. Eu acho que, claro, vai ser punido pela entidade que rege lá os cronistas esportivos, vai ser punido pela sua emissora, mas, né, eu acho que acredito uma punição nada definitivo. Eu acho que um gancho, né, uma suspensão, eu acho que fica de bom tamanho, até porque ele reconheceu o erro e bola para frente, vida que segue. Pode acontecer com qualquer um, mas ficou evidente aí que talvez tenha baixado o lado do torcedor. Ou ele é gremista, ou ele é do time que jogou contra o Internacional nessa ocasião, né? Então ficou bem evidenciado, e isso que se prega no jornalismo, que você evite misturar o seu lado torcedor com o lado jornalista ou repórter. Vieram já vários locutores aqui da Sport TV e a gente teve a oportunidade de perguntar ao time que torce. Eles não falam no ar, mas fora do ar fala pra gente. Sim. Né? Falaram pra gente, tal. E falou, olha, porque se a gente grita um gol diferente aqui, já vão pegar no pé. Tal, então o problema é você realmente ser hostilizado nas redes sociais, né? Não é uma coisa de brincar, de provocar, uma coisa de você agredir verbalmente a pessoa. Ah, você é isso aqui, você não presta e tudo mais. Infelizmente, a intolerância prevalece, né? Não só no Brasil, mas como no mundo todo. É uma pena. Um beijão para Priscila Martinez, que está nos acompanhando. Grande Priscila. A Fátima Ferreira, já falei. O Hélio Fernandes. E o Paulinho Ramiro, nosso plantão, falou que 78 minutos e 25 segundos, 0-0, viu, Jorge? E ele falou aqui também, ó, o Ronaldo obrigou você a virar São Paulino, né? Ditadura isso. Nada disso, viu, Paulinho? Grande abraço. Ai, Jesus. Depois do intervalo comercial, os assuntos relativos ao Marília Atlético Clube. Voltamos já.
Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e nesse último bloco vamos falar dos assuntos relacionados ao nosso MAC, Marília Atlético Clube, né, Jorge? Exatamente, Ronaldo. É o MAC que está aí na sua segunda semana de preparação para o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, né, o Sub-23, ou também conhecido como Bezinha. A estreia maquiana apenas no dia 14 de abril, um domingo, às 10 horas da manhã, contra o Vossen, lá em Assis. Inclusive, Ronaldo, todos os jogos do MAC como visitante nessa primeira fase da Bezinha vão acontecer no domingo. 4 deles às 10 da manhã e apenas um às 3 da tarde. Às 3 da tarde, diante do Itararé. Os demais, domingo às 10 horas da manhã, contra Vossen, Santa Cruzense, Assisense e o Elo Esporte de Capão Bonito. Então, jogos aos domingos como visitante, no caso do Alves Celeste. Já as partidas como mandante, a gente já vinha explicando aqui já há algum tempo, né? Até porque a diretoria do MAC já se pronunciou sobre o assunto. Ela queria que todas as partidas no Bento de Abreu, jogos, lembrando que só acontecem aos finais de semana, fossem realizados às sextas, às 8 da noite. Só que na estreia do MAC, o jogo que vai acontecer, iria acontecer no dia 20, agora ficou para o dia 21, dia 20 cairia numa sexta-feira. A estreia, inclusive contra o Itararé, seria numa sexta às 8 da noite, mas por conta de ser um feriado santo, sexta-feira santa, a federação pediu para que o MAC marcasse para o sábado. Então, no dia 20, mais justo, né, Jorge? Ficou para o dia 21, sábado, às 7 horas da noite, MAC e Itararé, segunda rodada, então, do Campeonato Paulista da Bezinha. Outros 3 jogos contra Santa Cruzense, Elo Esportes e Santa Cruzense, Elo Esporte e Vossen vão acontecer sim na sexta-feira às 8 da noite, e só a última rodada que vai ser realizada no domingo no Abreuzão às 10 horas contra o Assisense, porque trata-se da última rodada desta primeira fase. Então são as partidas aí que vão acontecer nessa primeira fase do MAC na competição, e é claro que a gente não vê a hora de chegar logo essa Bezinha, né, Ronaldo? Tá cada vez mais distante, né? Toda vez que a gente vem aqui, ainda faltam quase 2 meses ou perto disso, e não chega logo, né? A gente está acostumado nesse começo do ano sempre já estar com o estadual em andamento, seja a Série A1, A2 e A3, e agora fica nesse clima de ansiedade para começar logo essa 4ª divisão. Ou seja, o MAC então estreia no dia 14, num domingo, às 10 da manhã, diante do Vossen. Do Vossen. Lá em Assis.
Lá em Assis. Aí no outro sábado, posterior no outro sábado, pega a equipe do Itararé aqui. Itararé, o jogo às 7 da noite no Bento de Abreu. 7 da noite no sábado? No sábado. Tá ok. Bom, mandar um abraço aqui para o Leonardo Oliveira, ele está falando boa noite, parabéns pelo programa, a gente agradece. Grande Léo. E também o Paulinho Ramiro falou que gostaria de ver essa dupla dinâmica aqui, Jorge, fantasiada no sábado, dia 23, né? No desfile da Bagunça do Circo. Você vai na Bagunça do Circo, Jorge? Na Bagunça eu irei. Fantasiado, Paulinho, é certeza que eu irei no baile do circo, que será no dia 2 de março. Esse é certeza. E a fantasia ainda é um mistério. É surpresa, surpresa. Não, mas porque você foi de coelhinho uma vez, aí que eu falar, hein, Jorge? Faz parte, né, Ronaldo? Você foi de coelhinho. Não que eu tenha saído do armário nem nada, mas acho que faz parte, né? No carnaval Jorge, faz parte. Você é São Paulino, vai de coelhinho e depois não quer que fala. Faz parte, né, Ronaldo? Eu acho que a brincadeira sem dúvida é válida e eu acho que, assim, bem ou mal, falem de mim, né? O nosso plantão informa que o jogo do Barcelona está 0-0 ainda, 90 minutos já foram completados, agora 3 minutos de acréscimos. Partida na França, né? O outro confronto está 0-0 também, Liverpool, Bayern de Munique. É um resultado, não acho muito legal pro Bayern não, Jorge. É um terror. Na verdade, na verdade é para o Liverpool, né? Por conta de jogar em casa. Mas já que não conseguiu vencer, é melhor empatar sem gols, né? Porque o empate de 0-0 vai para os pênaltis. 10. Sim. Agora 1-1, 2-2, 3-3. E para esse Liverpool fazer gol aqui, não é. É um confronto equilibrado. Eu acho que não dá para arriscar quem vai avançar. É claro que o Liverpool vem muito bem na Liga. O Bayern já não está tão soberano assim na Alemanha como em outros anos, mas quando se trata de um confronto de mata-mata, duas camisas muito pesadas, é claro que o Liverpool talvez seja o time do momento em relação a esse confronto, mas não dá para descartar o Bayern de Munique, não. Tá certo. Além desse assunto relacionado à tabela envolvendo o Marília Atlético Clube, Jorge, o pessoal treinando, chegando novos jogadores para fazer teste, experiência, observação, sei lá o nome que a gente Poucos agora, né? Poucos nesse sentido, até porque semana passada já houve uma dispensa aí de 17 atletas que estavam sendo observados. 5 chegaram ontem para continuarem esse período de avaliação, mas o próprio Ricardo Costa tem deixado muito bem claro, né? Talvez quem está nos assistindo, poxa, o Mac está fazendo peneira para disputar um campeonato paulista, será que isso é válido e tudo mais? No caso, o Ricardo Costa deixou bem claro de que esses jogadores em avaliação, eles têm um currículo. Não é qualquer um que chega lá, quero fazer um teste. Não é um que vem com a chuteira no ombro. Na verdade, assim, esses jogadores aí, né? que estão sendo observados, eles já possuem um certo currículo no futebol paulista, principalmente, né? Já jogaram o ABzinha em outras edições, ou já jogaram uma Série A2, Série A3, então não são jogadores totalmente desconhecidos. Sim. Têm um certo currículo e estão nesse processo de avaliação. Mas hoje o MAC está com cerca de 30 jogadores no total, contando os jogadores, os atletas que já assinaram pré-contrato, 3 deles, né? O Cita Júnior zagueiro, o meia Helder, que estava no Taquaritinga o ano passado na Bezinha, e o atacante Lucas Souza, da Inter de Bebedouro. Também tem 12 jogadores que jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Alves Celeste, a lista B. E outros 10 jogadores que disputaram o Campeonato Paulista Sub-20 pelo MAC o ano passado. Então, já temos alguns nomes que vão compor o time do Marília. Então não são tantos atletas assim. Só um minuto, Jorge, senão o Paulinho fica bravo comigo. 0-0 terminou o Barcelona. Obrigado, viu, Paulinho? Obrigado, nosso plantão esportivo aqui. Então, Ronaldo, o fato é que não são tantos jogadores assim que foram indicados por empresários e estão sendo avaliados. São poucos, se você for ver. Talvez não cheguem a 10 no total, né? Então tem essa questão também. O técnico Ricardo Costa disse que ainda essa semana podem chegar pelo menos mais 1 ou 2 jogadores que assinem um pré-contrato. Parece que tem um lateral esquerdo aí muito próximo de um acerto, um jogador que talvez esteja vindo do Primavera de Indaiatuba, campeão da Bezinha do ano passado. Por enquanto o nome não foi revelado, mas o fato é, Ronaldo, que ele está talvez mais observando a questão dos atletas que jogaram o Campeonato Paulista Sub-20 pelo MAC o ano passado, porque esses infelizmente não vão poder integrar a lista B. Para quem está acompanhando agora, né, a lista B, ela, pelo regulamento da competição,
ela diz que se você tiver um jogador nascido em 1998, ou seja, de até 21 anos, que ele tenha tido aí nos últimos 6 meses um contrato com um clube amador, contrato com um clube amador, né, de jogador de base, e tenha jogado pelo menos uma competição de base oficial da Federação Paulista, ele entra nessa lista B, que é uma espécie de inscrição ilimitada. Você pode escrever quantos jogadores que se enquadrem nesse perfil. Porque oficialmente você pode inscrever até 26. 26. Só Quantos 26. goleiros? 3 goleiros. Então são 23. 23 jogadores de linha e 3 goleiros. E 3 goleiros. Então, os jogadores que disputaram o Campeonato Paulista Sub-20 o ano passado e não tiveram idade para jogar a Copinha, eles já não se enquadram mais nessa lista B. Então, talvez muitos deles não sejam aproveitados. O MAC tem cerca de 10 nessa condição. Então, a gente não sabe o que realmente vai ser aproveitado ainda pelo técnico Ricardo Costa. Me parece que o Zé Roberto e o Garuti são 2 zagueiros, realmente devem fazer parte desse grupo, né? São 2 bons jogadores individualmente, mas eu ainda acho que tem muito mais a se observar desses 2 atletas. Até porque, Ronaldo, pelo perfil do técnico Ricardo Costa e observando o São José que ele comandou o ano passado na Bezinha e chegou até a semifinal, ele tinha um grupo praticamente formado de jogadores no limite da idade, ou seja, 23 anos. E tanto o Zé Roberto quanto o Rafa... mais experientes. Mais experientes. Então, eu não sei de fato quantos serão aproveitados desse Campeonato Paulista Sub-20. Eu acho que tem bons jogadores promissores, mas ao ponto de você realmente entrar como o MAC vai entrar na competição, como um dos candidatos ao acesso, talvez você tenha que ter jogadores mais experientes, até porque o Rafael Garuti, por exemplo, ainda não jogou nenhuma competição profissional. O Zé Roberto já tem essa experiência por ter jogado a Série A3 no ano passado. O Garuti não. Então eu não sei até que ponto esses jogadores realmente serão aproveitados pelo técnico Ricardo Costa, que vai mantê-los, até porque muitos deles são da cidade, são daqui, né? Não tem um custo elevado, né, para você manter em alojamento ou até mesmo alimentação. Então eles permanecem. Ô Jorge. Pois não, Ronaldo. O Li está onde? Está no Goiânia, disputando a primeira divisão do Campeonato Goiano. Está ao lado do Gaia, inclusive. Porque o Li tem idade para Bezinha. Tem. Seria o último ano dele, penúltimo ano de Bezinha. Quem teria o último ano e se viesse é o Matheus Marcondelli, né? Que também existe uma possibilidade. Acho difícil. Está marcando gol para Dedéu tem 4 gols na Série A3 pelo Osasco Audax, que ainda está brigando por uma das 8 vagas. É mais difícil. Também acho bem mais complicado. Vamos então ao nosso primeiro entrevistado, Ronaldo, o meia Eduardo, que foi um dos destaques do Maquinho na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É um jogador é um jogador para ser muito bem observado, porque ele já entra na lista B, ou seja, não vai ocupar uma das 26 vagas, e foi indicado pelo ex-técnico do MAC, hoje treinador do Noroeste, o Betão Alcântara. Na época ele trabalhou com o Betão lá no Noroeste, o ano passado, na Copa Paulista, mas aí como o Noroeste não ia disputar a Copinha, ele indicou esse jogador para o MAC. E foi uma das grandes surpresas. Acho que não fez talvez uma Copa São Paulo brilhante. Mas eu acho que foi o melhor. Mas é um jogador para ser bastante observado. E a gente confere então a entrevista do Eduardo, o que ele pensa a respeito aí dessa vinda dele para o Marília, da utilização na Copinha e essa possibilidade de jogar Bezinha. Vamos acompanhar. Campeonato Paulista da 4ª Divisão, boa noite. Boa noite. Acho que foi uma experiência ótima, né? A gente já tem, acho que eu e mais alguns jogadores que estavam aqui na Copinha já sente a torcida já tem essa certa experiência de jogar aqui no Marília. Bom, conta um pouquinho da sua história, né? Você veio da onde? Você não é aqui de Marília, né? Você veio jogar Copinha pelo MAC. Sou baiano, fiquei 3 anos na base de Vitória, joguei lá 3 anos. Aí depois vim no Noroeste e aí o Betão me indicou pra cá, Marília. Você falou do Betão Alcântara, né? O atual técnico do Noroeste. Ele que te indicou aqui pra vir pro Marília, né? Como é que foi a conversa? Não, a gente já tinha a expectativa de disputar a Copa São Paulo. Aí como o Noroeste não ia entrar na Copa São Paulo, e sobre essa oportunidade aqui do Marília, a gente abraçou e deu certo. E como é que você está vendo essa possibilidade de jogar a Bezinha pelo MAC, né? Você que, como jogou a Copa São Paulo, entra naquela lista B, né? Quer dizer, não faz parte daqueles 26 jogadores que o MAC tem a possibilidade de inscrever, né? Então, como é que você está vendo essa possibilidade de atuar com a camisa do MAC nessa competição?
Ele deixou bem claro que vai dar oportunidade pra gente. Então é cada dia mais buscar nosso espaço e, se Deus quiser, jogar a camisa do MAC novamente. Bom, na Copinha você jogou como meia, como volante. Qual que é a sua função de origem, Eduardo? De origem eu sou volante, mas atuei muito como meia, como até lateral no caso, mas de origem mesmo eu sou volante. Na Copinha o time chegou até a terceira fase, né? Foi eliminado pelo Cruzeiro. Ficou um pouco também daquela sensação que poderia ter ido mais longe. Eu acho que até pelo tempo de treinamento, né? Por vários jogadores ainda não se conhecerem do grupo da Copinha, o MAC foi longe, na sua opinião? Fica aquele desejo, né, de ter chegado mais longe, de ter feito melhor até pela questão da torcida, da cidade que abraça muito nosso time. Mas também estamos satisfeitos, né? No todo não foi uma boa campanha. Como é que foi para você jogar diante do torcedor do Marília aqui na Copinha, né? O estádio praticamente lotado em quase todos os jogos e agora podendo ter essa expectativa também na quarta divisão? Foi ótimo, né? Uma experiência única em nossas vidas. Acho que nem só na minha, mas de todos. E tá novamente vestindo a camisa do MAC e esperamos, né? Que esteja do mesmo jeito, pelo menos parecida, e possamos estar jogando também novamente. Entrevista, é a timidez, né, para você dar entrevista. Ou a timidez, ou ele queria mostrar o que estava escrito na tatuagem dele, né? Jorge? No antebraço aqui, eu não sei o que estava escrito também. Eu só observei as coisas. Mas é jovem, né? Garoto tem 19 anos apenas, né? E muitos têm a questão da timidez em frente às câmeras, né? Amanhã a gente vai colocar uma entrevista do Lucas Souza. Vou deixar para amanhã essa entrevista, porque a gente está chegando ao final. Ele também, a gente teve que gravar umas 2 vezes, Ronaldo. Porque na primeira ele se embaralhou um pouco. Vamos gravar de novo. Faz parte, são jovens jogadores aí, são meninos ainda, que estão buscando o espaço e ainda convivendo também com a timidez em frente às câmeras. Eles têm que resolver em campo, não fora dele, né? É o que é necessário, é o que será cobrado, não fora dele. É verdade. Vamos para a nossa sessão de abraços. Vamos lá. Vamos mandar um abraço aqui para o presidente do Conselho, o Crisão, que começou a nos ver agora, Jorge, só que agora acabou o programa, então um abraço para ele vê a reprise, Jorge. Mandar um abraço para o Ica também, esse está desde o reprise do programa anterior, está assistindo. Um grande abraço, Ica, e vou mandar também um abraço para o meu primo Giancarlo, lá do Rio de Janeiro também, está fazendo aniversário nessa data de hoje, dia 19 de fevereiro. Felicidades e obrigado pela audiência. Maravilha. E o programa Com a Bola Toda vai ficando por aqui, retornando ao vivo amanhã. Quero mandar um abraço para o Salgadinho, lá na Secretaria de Esportes também, que ele me cobrou hoje. Então nós voltaremos amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.